Olá! Sabe, as escrituras estão cheias de histórias sobre liderança, mas tem uma em particular que nos mostra um contraste impressionante. Duas maneiras de alimentar um povo, duas visões sobre o que realmente sustenta a vida. É sobre essa dialética do pão que a gente vai conversar hoje. E essa história toda nos leva direto a uma questão central, uma pergunta que vai guiar toda a nossa análise. O que de fato nutre uma comunidade? É a solução fácil, sabe? Aquela conveniência que o poder oferece? Ou é a compaixão, que brota de uma preocupação genuína com o outro? Para a gente explorar essa questão, vamos colocar lado a lado dois reis. Um deles, um monarca totalmente obcecado com o próprio trono. O outro, um rei bem diferente. Preocupado mesmo é com a fome do seu povo. E os dois, veja só, enfrentam o mesmíssimo desafio: como alimentar e manter a lealdade dos seus seguidores. Então, de um lado a gente tem o rei Jeroboão. O problema dele é puramente político. A preocupação é: como é que eu evito que as 10 tribos do norte voltem a se unir com o sul e eu perco o poder? Já do outro lado, a gente tem Jesus no deserto. E o problema dele é imediato, é humano. Tem uma multidão faminta ali que o segue há dias. Mas, afinal, o que move esses líderes? É aqui que a gente mergulha no coração de cada um. E o contraste é absoluto. De um lado, o medo que paralisa, e do outro, a compaixão que age. A Escritura nos dá uma pista fundamental. Ela diz que Jeroboão disse em seu coração. Essa expressão é muito poderosa. Para a tradição da igreja, isso marca o início da apostasia. É aquele momento em que o diálogo interno de uma pessoa exclui Deus e se baseia unicamente no cálculo humano, nascido do medo, medo de perder o poder. E a teologia tem um nome para essa lógica: prudência da carne. Mas atenção, não é a virtude da prudência que a gente conhece. Pelo contrário, é na verdade uma aposta na segurança terrena. É trocar a confiança na providência de Deus por aquilo que a gente pode ver e controlar. Essa é a lógica de Jeroboão. E agora, em total oposição à declaração de Jesus, misereor superturbam, tenho compaixão da multidão. Teólogos como Beda, o Venerável, enxergam aqui a chave de tudo. É a empatia da natureza humana de Cristo se unindo ao poder da sua natureza divina para agir. Não é só sentir pena, é agir por causa dela. E claro, essas duas motivações, o medo e a compaixão, elas não ficam só no pensamento, né? Elas se transformam em ação, em dois métodos completamente diferentes. De um lado, a gente tem um sistema construído pelo homem. Do outro, um dom que vem de Deus. Olha só a diferença na prática. Jeroboão diz ao povo que a lei de Deus, o ato de peregrinar a Jerusalém, é um fardo pesado demais. E aí ele oferece uma religião mais conveniente, tudo para o seu próprio ganho político. Jesus, por outro lado, age por uma preocupação genuína para que não desfaleçam pelo caminho. Ele quer sustentar o povo na jornada e não desviá-lo dela. E aqui a gente vê em detalhes a arquitetura dessa religião conveniente. Jeroboão não só cria ídolos, os famosos bezerros de ouro. Ele inventa o sistema religioso completo. Olha só a tabela. A origem do culto dele não é a revelação divina, mas a invenção do seu próprio coração. O sacerdócio não segue mais a linhagem de Arão, ele abre para qualquer classe de pessoas. Ele chega ao ponto de mudar o calendário sagrado, do 7º para o 8º mês. É uma religião feita pelo homem, para servir aos interesses do homem. Certo? E qual é o resultado final disso tudo? As ações desses dois líderes têm consequências gigantescas, que ecam pela história. Uma leva à divisão e a outra se torna um símbolo eterno de unidade. O resultado prático da religião da conveniência de Jeroboão foi um cisma, uma ruptura. Ele literalmente rasgou o povo de Deus ao meio, criando uma divisão espiritual e histórica profunda. O pão que ele ofereceu era, no fundo, o pão da desobediência. Agora, em contraste total, o milagre de Cristo é muito mais do que só matar a fome de um dia. Os padres da igreja nos ensinam a olhar mais fundo, a enxergar nos detalhes e nos números desse milagre uma simbologia teológica riquíssima. Vamos pegar os 7 pães, por exemplo. 7 não é um número ao acaso na Bíblia, certo? É o número da plenitude, da perfeição. Eles simbolizam a totalidade dos dons do Espírito Santo, que é o alimento que realmente nutre a alma por dentro. E os 4.000 homens alimentados? O número 4 sempre nos remete aos 4 cantos da terra. Isso é um sinal claro da missão universal de Cristo, que não se restringe a um único povo, mas se estende a toda a humanidade. E as 7 cestas que sobraram? Pensa bem,
Na nossa lógica humana, sobras são restos. Mas na lógica divina, as sobras são o símbolo da superabundância da graça. O alimento de Deus não apenas sacia, ele transborda e permanece na igreja para nutrir todas as gerações futuras. E todos esses símbolos nos levam a um conceito central na teologia católica, a prefiguração eucarística. Esse milagre todo é um grande sinão que aponta para a Eucaristia. E a Eucaristia, para a fé católica, é o sacramento da unidade por definição, que une os fiéis num só corpo. É o exato oposto do cisma que Jeroboão causou. Bom, com isso a gente chega então à conclusão dessa dialética. Fica claro que temos dois caminhos, duas lógicas, duas formas bem diferentes de segurança. E o legado de cada um é muito revelador. Jeroboão chega a ver milagres na sua frente, a própria mão dele ressequida e curada. Mas o texto bíblico é claro, ele não abandonou o seu mau caminho. O poder o cegou. Jesus, ao contrário, depois de um milagre que poderia facilmente lhe render um trono, ele foge do poder político. A realeza dele era de outra natureza. E isso resume tudo perfeitamente. A gente tem, de um lado, a segurança humana de Jeroboão, que é baseada naquilo que se pode ver e controlar: ídolos, poder político, calendários manipulados. E do outro, a segurança divina de Cristo, que se manifesta justamente onde não há recursos humanos, lá no deserto, transformando a nossa escassez em abundância pela graça. E para fechar esse raciocínio com chave de ouro, ninguém menos que Santo Tomás de Aquino resume tudo de forma magistral, invertendo completamente a lógica de Jeroboão. O rei disse que a lei de Deus era um fardo, certo? Mas a verdade é o oposto. A lei de Deus é um caminho de liberdade. A conveniência do homem escraviza, a verdade de Deus liberta. E assim, essa antiga dialética, essa história do pão ressoa até hoje, e nos deixa com uma pergunta inevitável. A fé que se busca é por um Deus conveniente, um Deus moldado aos nossos medos e ambições? Ou se busca o Deus da compaixão, aquele que nos encontra no deserto da vida para oferecer o pão que transborda? A escolha, como sempre, permanece no coração de cada um.